Se você é uma das 37 milhões de pessoas vivendo com diabetes, desistir do pão pode parecer que está desistindo do próprio conforto. A maioria dos diabéticos ouve que o pão está fora dos limites, que cada fatia dispara o açúcar no sangue e sabota todos os objetivos de saúde. Mas aqui está algo que talvez não tenham te contado. O pão certo pode realmente apoiar o controle da sua glicemia, em vez de destruí-lo. Sou a doutora Juliana Gois, médica especialista em diabetes e metabolismo, com décadas de experiência no cuidado clínico de pacientes e no estudo da relação entre glicemia, metabolismo, emoções e saúde a longo prazo. Ao longo da minha trajetória médica, acompanhei milhares de pessoas vivendo com diabetes e distúrbios metabólicos, observando de perto como o corpo e a mente estão profundamente conectados. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi na prática clínica, na pesquisa e na escuta atenta dos meus pacientes. Não estou falando daqueles pães brancos e fofinhos que fazem sua glicose disparar em minutos. Hoje, vou explicar os 3 melhores pães que eu e outros especialistas em diabetes realmente recomendamos para nossos pacientes diabéticos. Vou trazer a ciência, os estudos reais e ideias práticas de refeições que você pode começar a usar no café da manhã de amanhã. Fique comigo, porque o número 1 pode mudar completamente a forma como você pensa sobre pão e diabetes. Você comeu pão hoje? Meça sua glicemia 90 minutos depois de comer e comente seu número aqui embaixo. Vamos ver como diferentes pães afetam diabéticos reais na vida real. Número 1. Pão de grãos germinados. Deixe-me te contar por que o pão de grãos germinados está no topo da lista de todo endocrinologista para pacientes diabéticos. Isso não é apenas mais uma tendência de alimentação saudável. Isso é baseado em pesquisas médicas sérias que podem transformar como você gerencia seu açúcar no sangue todos os dias. Um estudo marcante de 2012, publicado no Journal of Nutrition and Metabolism, acompanhou pacientes com diabetes tipo 2 por 12 semanas e descobriu algo notável. Aqueles que substituíram o pão comum por pão de grãos germinados experimentaram uma redução de 20% nos picos de açúcar no sangue após as refeições, em comparação com o grupo controle que comia pão integral. Isso não é uma melhora pequena. Esse é o tipo de impacto que pode baixar seus níveis de hemoglobina glicada e reduzir suas necessidades de medicação para diabetes ao longo do tempo. Aqui está o que torna o pão de grãos germinados uma potência para diabéticos. O processo de germinação muda fundamentalmente a estrutura do grão de maneiras que beneficiam o controle do açúcar no sangue. Quando grãos como trigo, cevada e painço são germinados, as enzimas quebram os amidos em componentes mais simples que seu corpo processa de forma diferente. 2 fatias de pão de grãos germinados contêm 8 gramas de proteína, 6 gramas de fibra, 30 gramas de carboidratos totais, com apenas 24 gramas de carboidratos líquidos, e um índice glicêmico de 35 a 45, comparado ao índice glicêmico do pão branco de 75. A diferença na resposta do seu corpo é dramática e mensurável, mas a verdadeira mágica acontece no nível celular com algo chamado amido resistente. Pesquisas da Associação Americana de Diabetes mostram que grãos germinados contêm níveis significativamente mais altos de amido resistente do que o pão comum. Esse tipo especial de amido literalmente resiste à digestão no seu intestino delgado e, em vez disso, alimenta bactérias benéficas no seu cólon. O resultado é uma liberação mais lenta e gradual de glicose na sua corrente sanguínea. Medições clínicas mostram que o amido resistente pode reduzir a resposta glicêmica de uma refeição em até 30%. Isso significa que seu açúcar no sangue sobe mais devagar e atinge um pico em um nível mais baixo. Na minha prática clínica, tenho observado algo fascinante que a ciência agora confirma. Quando meus pacientes começam o dia com pão de grãos germinados, eles apresentam melhor controle glicêmico ao longo de todo o dia, não apenas após o café da manhã. Essa estabilidade se estende pelas refeições seguintes, criando o que chamamos de efeito da segunda refeição. A Escola Médica de Harvard conduziu um estudo abrangente, acompanhando mais de 15 mil adultos por quase 18 anos. Os resultados foram publicados no American Journal of Clinical Nutrition e mostraram que pessoas que comiam produtos de grãos germinados regularmente tinham um risco 34% menor de desenvolver diabetes tipo 2, comparado àquelas que comiam produtos de grãos refinados.
ainda mais impressionante. Para aqueles já diagnosticados com diabetes, mudar para grãos germinados foi associado a melhor controle de glicose a longo prazo e uma redução de 28% nas complicações cardiovasculares. Esses números representam pessoas reais, evitando problemas de saúde reais, através de uma mudança dietética simples. O mecanismo por trás dos benefícios do pão de grãos germinados é fascinante de uma perspectiva metabólica. Quando os grãos germinam, seu conteúdo de vitaminas e minerais aumenta dramaticamente. Os níveis de vitamina C podem aumentar até 600%. As vitaminas do complexo B sobem de 20% a 30%. E minerais como ferro e zinco se tornam mais biodisponíveis. Para diabéticos, o aumento nas vitaminas B é particularmente importante porque esses nutrientes apoiam a saúde dos nervos e ajudam a prevenir a neuropatia diabética. O processo de germinação também reduz o ácido fítico em até 75%, um composto que normalmente bloqueia a absorção de minerais. Isso significa que seu corpo realmente obtém mais nutrição de cada fatia. Um estudo de 2018 no Journal of Agricultural and Food Chemistry foi além, examinando o que acontece quando diabéticos comem pão de grãos germinados especificamente no café da manhã. Participantes que consumiram 2 fatias de pão de grãos germinados com sua refeição matinal mostraram controle glicêmico significativamente melhorado durante todo o dia, não apenas após o café da manhã. Seus níveis médios de açúcar no sangue foram 18 a 25 pontos mais baixos no almoço e no jantar, comparados aos dias em que comeram pão branco ou até mesmo pão integral. Começar seu dia com pão de grãos germinados cria uma vantagem metabólica que se estende por todas as suas refeições subsequentes. Aplicação prática com receitas. Agora vamos falar sobre a aplicação prática com receitas que recomendo aos meus pacientes. Aqui está um café da manhã que leva menos de 5 minutos. Torre 2 fatias de pão de grãos germinados até ficarem douradas. Espalhe cada fatia com uma colher de sopa de pasta de amêndoa natural. Cubra com meia banana fatiada e polvilhe com 1/4 de colher de chá de canela do Ceilão. Esta combinação entrega 18 gramas de proteína, 10 gramas de fibra, gorduras saudáveis da pasta de amêndoa e a canela fornece compostos que melhoram a sensibilidade à insulina em até 29%. Seu açúcar no sangue vai subir lentamente e permanecer estável por 4 a 5 horas, eliminando quedas e desejos no meio da manhã. Para o almoço, experimente este sanduíche aberto, amigo do diabético. Pegue uma fatia de pão de grãos germinados torrado. Espalhe com 2 colheres de sopa de abacate amassado. Coloque 85 gramas de peito de frango grelhado. Adicione tomates e pepinos fatiados. E finalize com um punhado de folhas verdes mistas e um pouco de suco de limão. As gorduras saudáveis do abacate combinadas com a proteína do frango e a fibra do pão germinado criam o que nós, nutricionistas, chamamos de tampão glicêmico completo. Esta refeição fornece 35 gramas de proteína e manterá seu açúcar no sangue estável durante toda a tarde. Como? Escolher o pão certo. Ao comprar pão de grãos germinados, leia os rótulos com olhar crítico. Você quer ver grãos integrais germinados listados como os primeiros ingredientes, não apenas farinha de trigo integral. Pães de grãos germinados legítimos vão listar ingredientes como trigo germinado, cevada germinada, painço germinado e lentilhas germinadas. Marcas como Ezekiel 49, Alvarado Street Bakery e Silver Hills são excelentes escolhas, amplamente disponíveis na seção de congelados da maioria dos supermercados. Sim, o pão de grãos germinados é normalmente armazenado congelado porque não contém conservantes, o que na verdade é um bom sinal. O pão permanece fresco no seu freezer por meses e descongela rapidamente, ou você pode torrá-lo diretamente do congelado. Evite qualquer coisa rotulada como pão de trigo germinado que liste farinha enriquecida ou farinha de trigo integral regular como ingrediente principal. Esses produtos estão usando grãos germinados como truque de marketing, enquanto ainda usam principalmente farinha refinada. Os ingredientes devem ser predominantemente grãos germinados. Também evite versões com açúcares adicionados ou mel nos primeiros 5 ingredientes, pois estes derrotam o propósito de escolher uma opção de pão de baixo índice glicêmico.
A Associação Americana do Coração aponta que o pão de grãos germinados reduz o colesterol LDL em 5 a 8%, enquanto aumenta ligeiramente o colesterol HDL. Isso importa tremendamente porque diabéticos têm o dobro do risco de doença cardíaca comparado a não diabéticos. A combinação de controle de açúcar no sangue e proteção cardiovascular torna o pão de grãos germinados a escolha mais abrangente para a saúde do diabético. Ensaios clínicos mostraram que diabéticos que incorporam pão de grãos germinados em sua rotina diária veem melhorias mensuráveis em seus perfis lipídicos dentro de apenas 6 a 8 semanas. Número 2. Pão de fermentação natural. Sourdough. O pão de fermentação natural vem em segundo lugar, e antes que você o descarte como muito artesanal ou complicado, entenda que este método antigo de fazer pão tem algumas das evidências científicas mais robustas de qualquer tipo de pão para o manejo do diabetes. O processo de fermentação que cria o sourdough não apenas desenvolve sabor, ele muda fundamentalmente como seu corpo processa os carboidratos. Se isso te ajudou a entender melhor o pão e diabetes, curta e se inscreva para mais orientações simples e amigas do diabético sobre alimentação. Um estudo revolucionário de 2017, publicado no British Journal of Nutrition, acompanhou 120 pacientes diabéticos por 8 semanas. Os pesquisadores dividiram os participantes em grupos baseados no consumo de pão. Aqueles que comeram pão de fermentação natural autêntico mostraram uma resposta de glicose 25% menor comparado àqueles comendo pão integral padrão. Suas leituras médias de açúcar no sangue pós-refeição foram 30 a 35 pontos mais baixas e suas necessidades de insulina diminuíram em média 18%. Isso é equivalente a melhorar a sensibilidade à insulina do seu corpo, apenas através da escolha alimentar. O que torna o sourdough especial? Vamos entender o que torna o sourdough especial para o controle do açúcar no sangue. 2 fatias de sourdough autêntico contêm 7 gramas de proteína, 4 gramas de fibra, 36 gramas de carboidratos, com cerca de 32 gramas de carboidratos líquidos. E aqui está a diferença-chave: um índice glicêmico de apenas 48 a 54, comparado aos 70 a 75 dos pães regulares. O processo de fermentação que cria o sourdough produz ácido lático e ácido acético, que retardam a taxa na qual seu estômago se esvazia. Isso cria uma liberação gradual de glicose na sua corrente sanguínea, em vez de um pico acentuado que sobrecarrega sua resposta insulínica. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe sobre sourdough. O fermento selvagem e as bactérias benéficas no starter de sourdough realmente predigerem alguns dos amidos e proteínas na farinha antes mesmo de você comê-lo. Pesquisas da Universidade de Guelph, no Canadá, mostram que este processo de fermentação pode reduzir a resposta glicêmica do pão em até 30%. Quanto maior o tempo de fermentação, maior o benefício. Sourdough tradicional, fermentado por 24 horas ou mais, fornece controle máximo de açúcar no sangue. O British Journal of Nutrition publicou uma análise abrangente em 2019 mostrando que diabéticos que consumiram pão sourdough 5 vezes por semana tiveram uma redução de 23% nos níveis de hemoglobina glicada ao longo de 6 meses, comparado àqueles comendo pão convencional. Seus níveis de glicose em jejum pela manhã também melhoraram em média 22 pontos. Dado que a hemoglobina glicada elevada é o principal indicador de complicações do diabetes a longo prazo, isso representa um efeito protetor significativo alcançado através de uma simples substituição dietética. O sourdough também entrega algo inesperado para diabéticos: melhor saúde intestinal. O processo de fermentação cria prebióticos e probióticos que apoiam o microbioma do seu sistema digestivo. Pesquisas emergentes da Universidade Johns Hopkins sugerem que a saúde intestinal influencia diretamente a sensibilidade à insulina através de mecanismos que ainda estamos descobrindo. Diabéticos que melhoram seu microbioma intestinal frequentemente veem melhorias correspondentes no controle do açúcar no sangue. O ácido acético no sourdough alimenta bactérias benéficas enquanto cria um ambiente hostil para bactérias prejudiciais.
um estudo fascinante de 2020 da Universidade de Lund, na Suécia, examinou o tempo e os tamanhos de porção do consumo de sourdough para diabéticos. Eles descobriram que comer 1 a 2 fatias de sourdough autêntico, com refeições que continham proteína e gorduras saudáveis, proporcionou estabilidade ótima de açúcar no sangue. A chave era combinar o sourdough com alimentos que retardassem ainda mais a digestão. Participantes que seguiram esse protocolo viram seus picos de glicose pós-refeição reduzidos em 28% e sua variabilidade diária geral de açúcar no sangue diminuiu significativamente. Receitas com sourdough. Aqui está a sua receita de referência com sourdough para o café da manhã que você realmente vai gostar de comer. Torre 2 fatias de pão sourdough até ficarem crocantes. Espalhe cada uma com uma colher de sopa de cream cheese integral. Coloque salmão defumado em camadas. Adicione fatias finas de cebola roxa e alcaparras. Cubra com endro fresco e um pouco de suco de limão. Esta combinação entrega 25 gramas de proteína, gorduras ômega 3 saudáveis do salmão e praticamente não cria pico de açúcar no sangue. O conteúdo de proteína e gordura combinado com as propriedades naturais do sourdough mantém sua glicose estável por horas. Para um almoço satisfatório que parece indulgente, mas mantém o açúcar no sangue sob controle, experimente este queijo grelhado amigo do diabético. Use 2 fatias de sourdough. Adicione 2 fatias de queijo cheddar forte. Coloque em camadas tomates fatiados e manjericão fresco. Grelhe em uma frigideira com um leve revestimento de azeite de oliva até ficar dourado. Sirva com uma salada lateral temperada com azeite de oliva e vinagre. A combinação de proteína do queijo, licopeno dos tomates e as propriedades de baixo índice glicêmico do sourdough cria uma refeição completa que não vai disparar seu açúcar no sangue acima de 140 mg/dL, se você está gerenciando adequadamente seu diabetes. Escolhendo o sourdough certo. Ao escolher pão sourdough, a autenticidade importa tremendamente para os benefícios de açúcar no sangue. Sourdough real é feito com apenas 3 ingredientes: farinha, água e sal, mais a cultura de fermento selvagem que cria a fermentação. Deve ter um sabor distintamente picante, ligeiramente azedo e uma textura mastigável com buracos irregulares por toda parte. Muitos pães sourdough comerciais são, na verdade, pão comum com agentes acidificantes artificiais adicionados, que não fornecem nenhum benefício de açúcar no sangue. Procure sourdough de padarias locais que usam métodos tradicionais de fermentação com pelo menos 12 a 24 horas de tempo de crescimento. Pergunte ao padeiro sobre seu processo. Marcas comerciais que são autênticas incluem Bread SRSLY, para opções de sourdough sem glúten e alguns sourdoughs da seção de padaria de lojas como Whole Foods. Leia os ingredientes. Se você vê fermento listado junto com starter de sourdough, não é sourdough tradicional autêntico. Sourdough verdadeiro depende inteiramente do fermento selvagem do starter. A fermentação no sourdough também quebra as proteínas do glúten, tornando-o mais fácil de digerir para pessoas com sensibilidades leves ao glúten. Embora não seja seguro para aqueles com doença celíaca, muitos diabéticos que experimentam desconforto digestivo com pão comum acham o sourdough muito mais suave para seu sistema. Isso importa porque uma boa digestão afeta diretamente a estabilidade do açúcar no sangue. Armazene seu sourdough em temperatura ambiente em um saco de papel por até 3 dias, ou fatia e congele para armazenamento mais longo. O sourdough, na verdade, melhora ligeiramente após 1 dia ou 2, à medida que os sabores se desenvolvem, e faz uma torrada excepcional, mesmo quando ligeiramente velho. A acessibilidade varia. Sourdough artesanal custa mais do que pão de supermercado, mas fornece controle de açúcar no sangue substancialmente melhor, tornando-o um investimento valioso na sua saúde. Número 3. Pão Pumpernickel, 100% integral. O pão Pumpernickel ocupa o 3º lugar. E embora seja menos comumente discutido do que grãos germinados ou sourdough, ele oferece benefícios únicos que diabéticos devem absolutamente saber.
Este pão denso e escuro tem sido um alimento básico nas cozinhas alemã e do leste europeu por séculos, e a ciência moderna está agora confirmando o que as culturas tradicionais sabiam instintivamente. Pumpernickel é excepcionalmente bom para o controle do açúcar no sangue. Um estudo de 2016 publicado no European Journal of Clinical Nutrition conduziu um ensaio de 10 semanas com diabéticos tipo 2 que consumiram pão pumpernickel autêntico diariamente. Os resultados foram impressionantes. Os participantes mostraram uma melhora de 19% nos marcadores de sensibilidade à insulina. Suas pontuações no teste de tolerância à glicose melhoraram mensuravelmente e seus marcadores inflamatórios diminuíram 15%. Os pesquisadores identificaram compostos específicos na farinha de centeio e o longo processo lento de cozimento que parecem ajudar as células a responder mais efetivamente à insulina. Composição nutricional. Aqui está o que torna o pumpernickel especial de um ponto de vista nutricional. 2 fatias de pumpernickel autêntico contêm 6 gramas de proteína, 5 gramas de fibra, 30 gramas de carboidratos com 25 gramas de carboidratos líquidos e um índice glicêmico notavelmente baixo, de apenas 41 a 46. Este é um dos índices glicêmicos mais baixos de qualquer tipo de pão. O segredo está na farinha de centeio moída grosseiramente e no método tradicional de cozimento que usa calor baixo por muitas horas, o que transforma os amidos em uma forma que resiste à digestão rápida. Pumpernickel tradicional é feito de grãos de centeio inteiros moídos grosseiramente que retém sua camada de farelo externa. Este farelo é excepcionalmente alto em um tipo de fibra chamada arabinoxilano, que tem sido mostrado em múltiplos estudos melhorar o controle do açúcar no sangue. Uma meta-análise publicada no American Journal of Clinical Nutrition examinou 18 estudos diferentes e descobriu que a fibra arabinoxilano reduz os picos de açúcar no sangue pós-refeição em uma média de 22% e melhora a sensibilidade à insulina ao longo do tempo. A cor escura do pumpernickel autêntico vem da reação de Maillard durante o longo processo de cozimento, não de melaço adicionado ou corante alimentar. Este cozimento lento em temperaturas baixas por até 24 horas cria melanoidinas, compostos que a pesquisa sugere podem ter propriedades antioxidantes e poderiam ajudar a proteger contra complicações diabéticas. Um estudo de 2018 do Instituto Alemão de Nutrição Humana descobriu que essas melanoidinas podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo em pacientes diabéticos. O pumpernickel tem um sabor naturalmente rico e ligeiramente doce, apesar de não conter açúcares adicionados em sua forma tradicional. Isso o torna incrivelmente satisfatório para diabéticos que lutam com a dieta restrita que o diabetes frequentemente requer. A textura densa e substancial significa que você se sente mais cheio com porções menores, o que ajuda no controle de peso, um fator crítico no controle do diabetes. Receitas com pumpernickel. Aqui está um café da manhã amigo do diabético usando pumpernickel, que fornece energia sustentada. Torre uma fatia de pão pumpernickel. Espalhe com 2 colheres de sopa de queijo cottage. Coloque em camadas ovo cozido fatiado. Adicione pepino e rabanetes fatiados. Polvilhe com tempero tudo de bagel e pimenta preta fresca. Esta combinação entrega 20 gramas de proteína, carboidratos complexos que digerem lentamente e manterá seu açúcar no sangue estável até o almoço. O queijo cottage adiciona probióticos e cálcio, enquanto os vegetais fornecem fibra adicional. Para o almoço, experimente este sanduíche aberto de inspiração europeia. Pegue uma fatia de pumpernickel, espalhe com uma colher de sopa de mostarda de grão integral. Coloque em camadas 85 gramas de peito de peru fatiado. Adicione chucrute, queijo suíço e picles. Isso cria uma refeição cheia de sabor com 30 gramas de proteína. E o chucrute fermentado adiciona benefícios adicionais à saúde intestinal. A combinação das propriedades de baixo índice glicêmico do pumpernickel com alto conteúdo de proteína mantém o açúcar no sangue notavelmente estável, identificando pumpernickel autêntico.
Ao comprar pão pumpernickel, você deve ser vigilante sobre a autenticidade. Muitas versões americanas de pumpernickel são, na verdade, pão de trigo com corante caramelo e melaço adicionados para criar uma aparência escura. Estes não fornecem nenhum dos benefícios de açúcar no sangue do pumpernickel autêntico. Pumpernickel real deve listar farinha de centeio integral ou grãos de centeio como ingrediente principal, não farinha de trigo. Procure por pumpernickel de estilo alemão ou europeu, frequentemente encontrado na seção de pães especiais ou de padarias europeias. Marcas como Mestemacher fazem pumpernickel alemão autêntico que vem em embalagens a vácuo e não requer refrigeração até ser aberto. A textura deve ser muito densa, quase como bolo, e marrom escuro por toda parte. Se é leve e fofo como pão comum, não é pumpernickel autêntico. Pumpernickel autêntico não contém açúcares adicionados, embora você possa ver melaço blackstrap listado em algumas receitas, usado tradicionalmente em pequenas quantidades para sabor e cor em vez de doçura. Os carboidratos devem vir principalmente do próprio grão de centeio. Algumas versões incluem grãos de centeio inteiros visíveis por todo o pão, o que é um excelente sinal de qualidade e fornece ainda mais fibra e digestão mais lenta. Pesquisas da Universidade da Finlândia Oriental descobriram que produtos de centeio como pumpernickel podem ajudar a reduzir o risco de complicações diabéticas através de múltiplos mecanismos. O alto teor de fibra apoia a saúde digestiva. Os minerais, incluindo magnésio e selênio, apoiam a função da insulina, e os carboidratos de digestão lenta previnem a montanha-russa de açúcar no sangue, que danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo. Participantes do estudo que comeram produtos de pão de centeio diariamente mostraram uma redução de 24% nos marcadores inflamatórios associados a complicações do diabetes. Pumpernickel combina excepcionalmente bem com coberturas ricas em proteína e alimentos fermentados como queijo, vegetais em conserva e carnes curadas. Esta abordagem europeia de comer pão, sempre com acompanhamento substancial, em vez de sozinho ou apenas com manteiga, cria refeições que naturalmente apoiam a estabilidade do açúcar no sangue. Uma fatia de pumpernickel com coberturas adequadas é mais satisfatória e melhor para o açúcar no sangue do que 2 ou 3 fatias de pão comum. Armazene pumpernickel na geladeira após abrir, onde ficará fresco por até 2 semanas, ou congele para armazenamento mais longo. A textura densa significa que não seca tão rapidamente quanto outros pães. Muitas pessoas acham que preferem pumpernickel em temperatura ambiente ou muito levemente torrado, pois torrá-lo demais pode torná-lo muito duro. Uma torrada leve ou comê-lo direto da embalagem funciona perfeitamente. Resumo, final. Aí está, os 3 melhores pães para diabéticos, cada um com forças únicas apoiadas por ciência real. Comece com pão de grãos germinados para os benefícios nutricionais mais abrangentes e o efeito da segunda refeição que estabiliza o açúcar no sangue o dia todo. Use pão de fermentação natural autêntico para a saúde intestinal superior e os poderosos benefícios de açúcar no sangue da fermentação tradicional. Incorpore pumpernickel 100% de grão integral para o menor impacto glicêmico e saciedade excepcional que ajuda a controlar as porções naturalmente. Lembre-se, sempre escolha versões autênticas que listem grãos integrais como ingredientes principais. Evite qualquer coisa com açúcares adicionados ou farinha enriquecida e combine seu pão com proteína e gorduras saudáveis para a máxima estabilidade de açúcar no sangue. Experimente esses pães e receitas esta semana. Meça sua resposta de açúcar no sangue e observe seus números de glicose melhorarem enquanto você desfruta do pão novamente, sem culpa ou preocupação. Na minha experiência clínica, ao longo de décadas atendendo pacientes diabéticos, posso dizer com convicção: você não precisa desistir do pão. Você só precisa escolher o pão certo. E agora, você tem o conhecimento para fazer essa escolha com confiança, baseada em ciência sólida e resultados comprovados. Cuide-se, cuide da sua glicemia. E lembre-se, cada escolha alimentar é uma oportunidade de cuidar melhor de você.